A gente vai começar a falar agora das programações esportivas. Já tenho aqui no estúdio, está aqui do meu lado Dorival Oliveira, para a gente conversar um pouquinho sobre o final de semana, sobre o esporte, tá bom? Dorival, a gente poderia começar falando a respeito do Remo e do Paysandu. Afinal, final de semana teve andamento da competição, a gente esteve acompanhando, a equipe também esteve acompanhando essa situação, e a gente começa a falar do Remo e do Paysandu, porque parece que o Remo perdeu, é isso, Dorival? Como é? Boa tarde, Marlon, boa tarde ao povo do Marajó, em especial aonde o sinal da Marajó TV possa estar prestando esse serviço relevante. Nós estamos acompanhando o desenrolar dos campeonatos e, consequentemente, acompanhando o futebol paraense, que disputa aí a terceira divisão do futebol nacional. Nós tivemos o Remo jogando contra o Amazonas. Seria um jogo onde o Remo tentaria a reabilitação, pensando assim o treinador e a torcida do Clube do Remo. Mas o que aconteceu? O Remo perdeu em casa, já são 3 jogos, 3 derrotas, e o técnico está tentando justificar aí os acontecimentos do Clube do Remo. O Remo perdeu 2-1 para o Amazonas e, portanto, ocupa assim a última posição na tabela de classificação da Série C. E, portanto, um momento muito difícil na Toca do Leão, e o Clube do Remo tenta agora, em 2 partidas fora de casa, a sua reabilitação, e o técnico Marcelo Cabo, que chegou com uma moral e tanta no Clube do Remo, tentando se explicar com a torcida do Leão Azul de Antônio Baena. É difícil encontrar palavras nesse momento para definir o momento do Remo, né? Torcedor chateado, a gente vai respeitar sempre. Eu acho que ninguém imaginava que o nosso início de competição seria assim, 3 jogos, 3 derrotas, por tudo que a gente desenvolveu do início do trabalho até o início do Campeonato Brasileiro. A gente respeita muito a chateação do nosso torcedor, ele tem razão, ele está chateado, está protestando. E a gente, nesse momento, procura entender o que está acontecendo, porque trabalho não falta, entrega, dedicação não falta. A gente procurou para esse jogo mudamos o esquema tático, mudamos peça, buscamos mudar a atitude, mas infelizmente não funcionou. Não foi o suficiente para que a gente saísse com uma vitória hoje. Não adianta eu ficar aqui achando desculpa, álibis. Um comandante tem que assumir a responsabilidade, e a responsabilidade, novamente, desse momento difícil que o Remo está passando, tecnicamente é minha. Eu não posso dizer que faltou entrega dos jogadores. Eles se empenharam, eles se entregaram, mas nos faltou aquilo que o futebol precisa ter. Um momento melhor tecnicamente, talvez um melhor momento taticamente. A gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou durante uma semana aberta, onde a gente conseguiu recuperar os jogadores fisicamente, tivemos sessões de treinamentos táticos, técnicos, repaginamos a equipe taticamente, a gente mudou para um esquema 4-2-3-1, que é um esquema mais de simples entendimento, mais pragmático, para que a gente pudesse buscar essa primeira vitória dentro de casa. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Talvez desde que eu cheguei no Remo seja o momento mais difícil que a gente está passando aqui dentro. E a gente agora precisa repensar a continuidade, o que a gente precisa mudar, porque quinta-feira nós temos uma final de estadual, onde a gente pavimentou essa estrada, seguimos nessa estrada e chegamos na reta final. Então, é difícil a gente poder digerir esse momento que a gente está passando, é doído, é chato, é triste, porque a diretoria nos entregou tudo que ela podia em ofertar um trabalho para a gente. Os jogadores têm se dedicado, mas infelizmente nesses 3 últimos jogos a gente foi muito aquém do que a gente foi durante toda a temporada. Olha só, tá aí o técnico remista tentando se explicar diante dos resultados, mas Dorival, a torcida quer o número positivo, né? Quer gol, quer vitória, independente daquilo que o técnico esteja tentando explicar, a torcida quer o resultado, né? É verdade, Marlon, até porque não deve se tirar parâmetro do Campeonato Paraense para se disputar um Campeonato Brasileiro. O principal erro dos clubes do Pará: o Paysandu contratou quase que 50 jogadores, o Remo mais de 40. Então
Então não tem nenhum técnico no Brasil e no mundo que possa dirigir treinamento, conseguir formar uma equipe com 40 jogadores. Não dá nem para treinar. Ou tu treina hoje, amanhã tu não treina, que vai treinar o outro grupo. Então não se tira parâmetro de um campeonato paraense para jogar um campeonato brasileiro. Então nós estamos barrando, na realidade nós estamos muito longe a nível nacional, assim como o futebol brasileiro está muito longe a nível de futebol mundial. Para você ter uma ideia, você assiste um jogo do futebol europeu, é completamente diferente de um jogo do Campeonato Brasileiro. Até porque o Brasil vive um momento de turbulência, com esse caso das apostas aí, jogadores que estavam inclusive cotados para ir para a Europa, agora corre o risco de ser alijados do futebol, trazendo aí um imbróglio muito grande para todo o futebol nacional, muito erro de arbitragem nesse final de semana, 5 rodadas apenas do Campeonato Brasileiro, já se questiona a arbitragem do futebol nacional, ou seja, nós estamos vivendo um momento muito ruim a nível nacional. E o futebol paraense não é diferente, nós estamos muito longe, o Pará precisa se reorganizar, o futebol paraense. Eu acredito que alguém está ganhando dinheiro com a contratação de jogadores, tanto para Remo como para Paysandu, você sabe que tem tudo inclusive, aí eu acredito que haja isso, porque eu não entendo, eu não consigo entender, porque nós que estamos aqui, em breves, a gente não tem como entender como é que se contrata 50 jogadores, 40 jogadores para uma equipe de futebol. Até porque a gente que entende um pouco de esporte, de futebol, quando a bola cai no pé de uma criança, de um atleta, a gente já sabe se aquela criança, se aquele atleta nasceu com aquele dom para a prática esportiva. E não é possível que os nossos dirigentes não consigam entender essa parte, tá entendendo? Então nós estamos muito longe, nós estamos tropeçando o Remo e Paysandu, o futebol paraense de modo em geral, na organização que nós não temos. Ou seja, o Paysandu não tem um centro de treinamento. A Lei Pelé, inclusive, nem permite que o Paysandu dispute um campeonato brasileiro treinando aonde joga, porque a lei não permite. Se você tem um campo, você tem que ter um campo para jogar e um campo para treinar, que é o centro de treinamento. O Remo comprou agora, aí bateram umas fotos para lá, passaram uma tinta e já chamam lá de centro de treinamento que não tem ainda a menor estrutura. Tá entendendo? Então nós estamos muito longe, o futebol brasileiro está muito longe. Para você ter uma ideia, a seleção brasileira não tem nem técnico para dirigir, porque o técnico europeu não quer vir treinar o futebol brasileiro, porque sabe aonde nós estamos barrando, ainda mais com uma notícia dessa, de que o escândalo no futebol brasileiro é grande, já tem gente preso, pode ir atletas presos, o Supremo Tribunal já autorizou que a Polícia Federal vá fiscalizar e investigar, tá entendendo? Então nós estamos barrando em tudo isso, um momento muito ruim para o esporte brasileiro. Então eu acredito que o Clube do Remo e Paysandu, se quiserem se manter na 3ª divisão, tem que ter uma reorganização ontem, porque senão nós vamos acabar caindo para a 4ª divisão, aí é o fundo do poço, aí nós vamos realmente começar tudo do zero. Mas bora falar de coisa boa, Dorival. Ao contrário do futebol, a gente tem o despertar de um novo momento do futsal aqui na região do Marajó, principalmente para Breves. Hoje até o Dorival tá com uma camisa especial aqui do Bregafó, que esteve jogando no final de semana, enfrentando um time de Manaus, e o resultado foi incrível. Antes da gente trazer o comentário do Dori, minha produção vai posicionar aí pra gente a matéria completa e você vai conferir aqui na tela do balanço. Ginásio Ferdinando Costa e Silva lotado. Náutico, sangue de boi do Amazonas, chegou para a partida de volta contra o Bregafó de Breves, representando o Pará na Copa do Brasil de futsal. O primeiro jogo aconteceu no Amazonas. O Bregafó venceu de 4-3. Já em Breves, a partida teve início acirrado, com belos lances, mas depois o time do Bregafó foi demonstrando superioridade em quadra. Jedgol, camisa 11, aproveitou a falha do Náutico e abriu o placar do Bregafó, 1-0. Olha o Cavela, quem sabe para fazer o primeiro, chutou pro meio, Gedilson! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O segundo gol também foi uma marcada do Náutico na saída de bola. Jedgol recebeu e marcou com tranquilidade.
Tenta sair, agora sim, quem sabe pra fazer o segundo vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Gol! O terceiro gol foi quase improvável, só não foi impossível, porque essa bola que parecia ter sido perdida pelo Gedgol entrou no cantinho. Lá vem o Bregafó pra quem sabe fazer mais um, Gedgol perdeu ali o equilíbrio, que isso! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O primeiro tempo terminou nos 3-0 para o Bregafó. Já no segundo tempo, o Bregafó foi ainda mais empurrado pela força da torcida brevense. O quarto gol foi marcado pelo Vitinho, camisa 9 do Bregafó. Lá vem ele pra fazer mais um! Mais um! Mais um! Gol! Vitinho! Camisa número 9! O quinto gol do Bregafó pareceu uma jogada ensaiada que só terminou no fundo da rede do Náutico Sangue de Boi. Olha a boa jogada aqui, Jusa pro Gedilson, a batida de evolução, que golaço! Que golaço! A torcida ainda estava comemorando o quinto gol quando o time brevense já estava no lance para marcar o sexto gol da partida, com o PP, camisa 2. Pro Jusa, que empurra pro fundo da rede, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Gol! Fechando a goleada, Alex Mineiro marcou o sétimo gol do Bregafó, nesse lance. Alex Mineiro, que belo lance, vai fazer o golaço! 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 Vai terminar a partida! Vai terminar o jogo! 5, 4, 3, 2, 1! Vitória do Bregafó e a classificação tá garantida! Que jogo incrível, né, Dorival? A gente tem aí o resultado de um time brevense que saiu aí do improvável para garantir aí esse resultado impressionante, 7-0, dando destaque aí para a torcida, né, Dorival? A valorização da torcida brevense na hora de uma competição como essa, porque o ginásio ficou tomado, não é isso? É verdade, Marlon, até porque nós até limitamos o número de ingressos preocupados com a questão de segurança. Teve até gente que comprou ingresso e que já nem teve acesso, porque chegou um pouco atrasado e, na verdade, acabou perdendo o jogo. Mas foi tudo feito sob controle, nós trabalhamos em parceria com os órgãos de segurança do nosso município para dar um momento de lazer, segurança para o torcedor. E eu quero aqui aproveitar, viu, Marlon, e agradecer o comportamento que já é de praxe do povo de Breves. Inclusive, nós tivemos que tirar a proteção, que é a rede do lado da cabine, por solicitação da televisão, para poder fazer uma imagem melhor. Sim. E aquilo preocupou, inclusive, a arbitragem antes do jogo, mas aí... E nós que estávamos junto com a equipe do Bregafó na organização, chegamos com os árbitros e demos a total garantia de que nada de anormal iria acontecer e que realmente se transformou numa grande festa. Torcedor, comportamento exemplar, eu quero aqui parabenizar. Quero parabenizar as pessoas que direto e indiretamente colaboraram para esse jogo, estão colaborando com a equipe do Bregafó, a imprensa de um modo em geral. Quero parabenizar os atletas e quero falar para você e para o povo de Breves, Marlon. O Bregafó não está lá por acaso. O Bregafó, ele ficou ranqueado depois das 4 finais que ele disputou, muito embora não tenha vencido o Campeonato Paraense, mas com isso ele foi somando ponto no ranking nacional para representar o nosso município. Então não pensem assim que o Bregafó foi convidado. O Bregafó está lá, esses rapazes que estão vestindo a camisa do Bregafó, que leva também a camisa de Breves do nosso município,
eles não foram puxados não pela camisa, eles estão lá por méritos e devem ser aplaudidos porque realmente estão fazendo um bom papel na Copa do Brasil. Nós tivemos aí um trabalho muito árduo, passamos uma semana trabalhando para que a gente colocasse a nossa praça esportiva em condições. Aí fizemos uma parceria com os veículos de comunicação, aqui com a TV Marajó, que deu total apoio para esse nosso evento. Tivemos dentro do possível, colocando o ginásio em condições, inclusive agora para o próximo jogo, nós já recebemos novas recomendações, onde nós vamos ter que aumentar a quadra aonde joga, 1 metro para o lado, 2 metros de comprimento, para se colocar um tamanho oficial. Teremos que fazer outras adequações para que a gente possa realizar o jogo aqui contra a equipe do Sorriso, lá do Mato Grosso. Então é um trabalho muito árduo, mas é um trabalho importante, porque nós estamos ganhando visibilidade, nós estamos aprendendo, nós estamos partindo para um lado de crescimento para o município. O pessoal que já tem o seu comércio, já tem o seu restaurante, se organizem para a partida de volta, que vai acontecer no próximo dia 23 de junho, aqui em Breves, para que a gente possa receber e mostrar os nossos valores, porque tem gente, Marlon, que pensa, quando fala em Breves, que nunca veio em Breves, que Breves é uma cidade muito pequena, e na verdade nós temos aqui muita coisa que tem na cidade grande, eu diria até que quase que tudo. Temos uma rede hoteleira grande, temos estrutura grande, temos aí um suporte grande de várias empresas e essas competições acontecendo são fundamentais. Dorival, algo que a própria população quer saber, qual que vai ser os trâmites a partir de agora para esse time brevense e o andamento da competição que o Bregafó está integrando aí, que é a Copa do Brasil? Antes de eu colocar isso para ti, Marlon, eu vou falar o seguinte: nós temos que olhar também o âmbito social, quanto isso é importante para o trabalho social do município, cutucando lá na nossa assistente social. Isso aí mostrou, porque você vai, Marlon, você leva o seu filho para o ginásio, muito embora ele esteja em situação de risco, ele vai ver uma festa da magnitude dessa que aconteceu na sexta-feira. Então, se o pai tiver um pouquinho de noção com o filhinho aqui, do lado de meu filho, amanhã pode ser você, que estará representando o nosso município. Você poderá estar participando dessa festa. Então, isso também é um trabalho social. Isso também é preciso que as nossas autoridades possam ter uma análise minuciosa para que a gente possa estar crescendo. Isso aí é um momento de crescimento para o nosso município. Falando agora da próxima fase, Marlon, nós estávamos no pote 9, vamos pegar o vencedor do pote 10. O pote 10 era a Juventude de Santarém e o Sorriso do Mato Grosso, mais precisamente aonde nós vamos ter que jogar. Então, o Mato Grosso passou com um sorriso, ganhou o primeiro jogo em Santarém de 2-1, perdeu lá em Mato Grosso de 3-2 para o Juventude de Santarém, mas conseguiu a classificação nas penalidades máximas. Passou. O Bregafó venceu o primeiro jogo em Manaus 4-3, segundo jogo aqui 7-0, e pelo índice técnico, por 2 vitórias, o Bregafó vai jogar a partida de volta aqui contra o Sorriso no dia 23. Primeiro jogo acontecendo no dia 2 de junho, lá no Mato Grosso. Para você ter uma ideia, você sabe quanto custa uma passagem daqui para eles chegarem em Cuiabá, que é mais barato, porque se eles forem direto para fazer a escala direto para chegar lá em Sorriso, vai custar 2.700. Por pessoa. Por pessoa. Então, ou seja, nós vamos ter que ir para Cuiabá, pegar uma van, alugar uma van para se deslocar até Sorriso. Então, a despesa é muito grande. Nós vamos montar aí uma programação para ver se a gente angaria fundos, porque você sabe que a despesa é grande. Para você ter uma ideia, o time de Santarém, que foi de avião fretado, eles gastaram 42 mil para chegar em Mato Grosso. Então, nós estamos procurando, de uma forma ou de outra, reduzir o máximo para a gente chegar lá no Mato Grosso, mais precisamente em Sorriso. Então, o jogo lá é dia 2 de junho, deveremos sair aqui no dia 30 ou 29, para jogar dia 2, depois a gente retorna para jogar no dia 23 de junho, aqui em Breves. Nós pedimos, inclusive, Marlon, um espaço para a gente poder se organizar. Sim. Que poderia já ser agora, sexta-feira.
Mas a aí... Marajó TV está sempre disposta a ajudar. O Grupo Marajó de Comunicação sempre apoia o esporte, tanto é que a gente está abrindo esse espaço para justamente incentivar, Dorival. A gente entende a importância desses projetos sociais, da criançada lá de base, dos bairros, o quanto é importante se investir nas quadras poliesportivas dos bairros. Está faltando, né? Está faltando se investir, Dorival, e algo que aqui, aproveitar que você está aqui, eu me lembro do tempo que você era secretário aqui, do quanto que tinha os torneios nos bairros do futebol de campo. Era tão bacana, uma forma de integração e incentivo, porque muitos do futebol de campo às vezes iam para o futsal ou alternavam, gerava essa ligação, e a grande festa que acontecia, o torneio do Riacho Doce, meu amigo, parava aquele bairro e a gente de tudo quanto é canto para lá. Então hoje, Dorival, a gente sente falta disso, está faltando realmente a Secretaria de Esporte ser mais atuante, mérito pelas programações que foram realizadas, mas está faltando muita coisa ser realizada aqui em breves para a valorização do esporte e para os nossos times de base, para os times que alguns aí inclusive já até pararam. A Copa da Amizade está deixando saudade, era uma Copa de integração, de união entre as pessoas, que não está acontecendo. O estádio aí, infelizmente, está muito aquém do que poderia estar servindo a comunidade. A gente aproveita para pedir de forma encarecida a gestão pública, os vereadores, todo mundo que é amante do esporte, para se unir, para que possa fazer as coisas acontecerem. Porque a gente só vai crescer, né, Marlon, se a gente estiver unido, se a gente se unir, mostrar soluções. Eu agradeço assim pelas tuas palavras, e a gente não pode deixar o que a gente já tinha. Sim. A gente não pode deixar... A gente não pode retroceder. A gente não pode parar, nós precisamos crescer. Eu acho que agora, eu fiz questão essa semana que passou em colocar aqui muito embora seja um passo pequeno, mas ele pode ficar gigante se a gente se unir, se a gente dar o apoio para esse projeto que é a Copa do Brasil, que está vindo a nível nacional para o nosso município, para a gente crescer cada vez mais. E posso te dizer uma coisa, Marlon, está vindo aí o Forrozão Marajoara. Eu gostaria de mandar até um abraço para a secretária de Cultura e uma sugestão para ela, porque muitas das vezes a gente critica, mas acaba não mostrando o caminho. Eu gostaria que a secretária colocasse no seu projeto aí do Forrozão, que voltem aqueles terreirão que aconteciam nos bairros. Sim. Porque hoje o cidadão que não tem, que ganha um salário mínimo, que não tem renda, uma renda per capita muito fraca, ele já não assiste mais uma quadrilha dançar. Ele já não tem mais essa oportunidade. Sim. E com um terreirão indo para os bairros, vai ganhar o cara que vende o bombons, o churrasco, e assim sucessivamente. E detalhe, o forrozão, muitos alegam que as quadrilhas não querem dançarem. Coloca lá no regulamento que a quadrilha que não se apresentar nos terreirão que serão organizados pela secretaria não participarão do forrozão, porque a estrutura é dada pelo município. Sim. Então, faz um diálogo, faz uma reunião democrática e mostra a importância de você ter um terreiro lá na Castanheira, para o pessoal de lá ver a quadrilha. Porque R$20, R$15 que você paga na porta aqui do forrozão, tem muita gente que não tem condições. Verdade. Aí se você for, você tem que levar a sua família. Essa integração se faz necessária. Então, secretária, é só uma sugestão que eu estou passando para você. E falando do jogo do Brega Fall, nós vamos sair, viu, Marlon? Vamos. Nós vamos voltar, porque nós precisamos do apoio da coletividade brevense. Nós precisamos crescer, mas nós só vamos crescer se a gente estiver junto. Nós estamos montando aí uma programação. Eu ainda vou voltar ainda nos próximos dias aqui para dizer assim, Marlon, acertamos que vamos realizar um evento tal para ver se a gente consegue alcançar um apoio de uma arrecadação para essa viagem que vai acontecer até o Mato Grosso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado pela participação aqui dentro do Balanço Geral, Dorival Oliveira. E é claro que para nós, a gente sempre incentiva as programações esportivas